E aí essas crianças, eu falei assim, na última vez, no último vídeo nosso, eu disse assim, ah, vai lá no YouTube, no YouTube, tá no Facebook também, no YouTube nós já estamos, né? Vai no Facebook, tá? No Facebook tá Conectados, Conectados com D-U-S no final, tá? Dus é Deus, conecta com Deus 7 dias por semana, tá bom? E aí eu tinha falado aqui do livro da Cristina Campos, tá? Cristina Campos. E vamos falar mais um linguajar cuiabano, mais um pouquinho aí, divulgando aí esse trabalho maravilhoso da Cristina Campos. Vamos continuar falando do trabalho dela, né? Eu já falei do bocó de fivela, eu falei do corre duro, eu falei o que significa de goreste, né? Espia lá, eu falei para você, espia lá, olha lá, veja, espia lá, espia lá uma batida de carro, olha lá, ó, espia lá, tá? Veja lá. Futicaiada, o que é futicaiada? Futicaiada, muito futico, é um excesso de mexerico, as pessoas estão fazendo mexerico, fazendo fofoca um do outro, né? Fofoca, o ambiente ali não tá bom, é só futicaiada, é só futicaiada, a futicaiada é só fofoquinha, né? Os mexericos. Festar, vamos festar, pessoal, nós temos que ir também, não é só estudar, né? Não é só estudar, não é só ver coisa do YouTube, né? Coisa aí do Facebook. Vamos festar também. O que é festar? Festar é festar, participar de festa, né? Maria foi festar, né? É isso que é festar. O que é foló? Foló, que a pessoa foló. Você é muito foló, pessoa. Você é muito foló, showmano. Foló é a pessoa folgada, a pessoa larga, né? O folgado, tá? Marcel usa calça foló. Foló é o folgado, tá? O largo. Então foló é a coisa folgada, né? Muito largo assim, tá bom? Garrou. Fulano garrou ciclano. O que é garrou? Pegou, começou, realizou. Garrou, ele garrou cedo no trabalho. Ele garrou cedo no trabalho, quer dizer, começou, tá? Então, crocotio. O que é uma pessoa crocotio? Ou uma pessoa crocotio, esse cara está crocotio, né? Crocotio é a pessoa mole, uma pessoa doente, tá crocotio, né? O que é isso? Crocotio é desanimado, tá crocotio, né? Tá crocotio, né? Tá desanimado, tá? Tico tá crocotio, okay? Tico tá crocotio e Tico tá desanimado, tá doente, tá mole hoje, né? Jururu. Tá muito jururu. Ô, Josi, você tá muito jururu. O que é jururu? Tá muito triste, tá muito quieta, né? Tá muito quieto, tá tristinho, tá jururu. Padre Luiz Ghisoni tá jururu na porta da igreja de Vardia Grande. Tá triste, né? Tá tristonho, tá quieto. Leve atrás. Sabe aquela pessoa que leva atrás? O que é o leve atrás? Um leve atrás. Leve atrás é o fofoqueiro, né? Você conhece uma pessoa assim aí na sua casa, aí perto da sua casa, aí na rua? Fofoqueiro? Vem falar pra mim que você tá olhando pra um, não. Eu sou fofoqueiro, não. Fofoqueiro é um leve trás, tá? Quitu é um grande leve trás. Quitu, Madame Quitu é um grande leve trás. Leve trás é o fofoqueiro, a fofoqueira, né? Longura, ai que longura, longura é distância, muito longe, muito distante, é uma longura. Dessa longura não dá para ir a pé, por exemplo, dessa longura toda, daqui para Vardia Grande, lá para o aeroporto, aqui do CPA para Vardia Grande, essa longura, né? Não dá para ir a pé, dá, né? Dá sim, mas é longura. Malemar tentando, Malemar é popular de mal e mal, Malemar mais ou menos. O malemar tentando, quer dizer, eu tô mal e mal, assim, vendo se consigo, né, fazendo um esforço possível para ficar bem, né, malemar, eu tô malemar tentando, né, tô malemar tentando para ver se eu fico bem mesmo, malemar tentando, ok? E aí, comadre, como vai? A pessoa chega assim, uma pessoa, e aí, comadre, como vai? Aí ela responde, eu vou indo, malemar tentando, comadre, malemar tentando. Meia orelha. O que é meia orelha? O cara vem lá e faz meia orelha. Meia orelha. Né? Meia orelha é minha orelha, tá? Minha orelha. Uma expressão usada para indicar quem está sendo sem lado, sem falar o nome da pessoa. Então, meia orelha é a pessoa que está sem lado, tá? Então, você não quer falar o nome da pessoa, você fala assim, meia orelha, minha orelha aqui.
tá afim de você. Meia orelha aqui, ó. Meia orelha aqui, ó. Tá afim de você. Meia orelha. Meia orelha. Micade. Mal micade. Esse é um micade. O que é micade, gente? Micade é ato de fazer imitação de alguém. Fazer caretas, né? Ou fazer aí uma... Você imita uma gozação, é micade. Tá fazendo micade, rapaz? Tá fazendo micade comigo? Você tá me imitando, né? Fazer micade, né? Ou então fazendo um careta assim. É micade, tá bom? Ela faz micade de todo mundo que passa por aqui. Moade. Eu não gosto de Moade. Eu não aguento essa Moade toda. Essa Moade toda que o Orivaldo tá fazendo aí no YouTube, né? Que Moade, né? Moade é frescura, tá? Enrolação. Você não quer ir com a gente? Larga de Moade, né? Para de enrolar, para com essa frescura. Então, vamos parar por aqui, depois a gente continua, tá? Então, mais uma vez, fazendo a propaganda aqui do Falar Cuiabano. Mas vamos ao estudo de hoje? O primeiro estudo de hoje é aqui do estudo bíblico Caleb desse ano, né? A gente vai estudar hoje sobre um livro indestrutível. Mas vamos falar assim, de trás para frente, de frente para trás? Não, vamos começar do começo, né? São 13, a gente vai começar primeiro com 13 temas da estudo bíblico, tá? Depois a gente vai aprofundando mais temas, e a gente vai falar sobre tudo aqui nesse canal. Então o primeiro tema fala sobre um livro indestrutível. Vai falar sobre esse livro aqui, ó, a Bíblia, né? Que é um livro indestrutível, a Bíblia Sagrada, né? Um livro indestrutível. Vamos fazer uma introdução. Diz assim: por mais de 1000 anos, muitas pessoas importantes na Europa fizeram de tudo para queimar todas as Bíblias e impedir que ela fosse ensinada, mas não conseguiram. Deus não permitiu que sua palavra fosse destruída e fez com que permanecesse intacta, apesar de todo o ódio lançado contra ela. Hoje a Bíblia é o livro mais lido e traduzido no mundo. Podemos encontrá-la em mais de 2.400 idiomas. Sem dúvida alguma, esse é um livro indestrutível. Na lição de hoje nós vamos conhecer esse livro poderoso que pode transformar vidas. Querido Deus, querido Pai, nesse momento vamos abrir a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, para aprendermos um pouquinho mais sobre o Senhor. Aprendermos um pouquinho mais sobre ela própria, né? Vamos estudar a Bíblia a partir de hoje. O livro indestrutível. Pedimos a tua companhia, a tua iluminação em nome de Jesus. Amém. 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 Primeira pergunta: o que a Bíblia a Bíblia era para Jesus? Primeira coisa, o que a Bíblia era para Jesus? O que Jesus falou que a Bíblia era para ele, né? Você vai ver, ele diz assim, em João capítulo 17, vamos lá no livro de João. O livro de João é um dos livros mais maravilhosos, o quarto evangelho, tá? João capítulo 17, verso 17, é o quarto evangelho. Primeiro é Mateus, segundo é Marcos, terceiro é Lucas e o quarto é João, né? É João. João 17 diz o seguinte: Jesus falando a respeito da Bíblia, ele disse o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, a Bíblia, para Jesus, o nosso Senhor Salvador, é a verdade. A Bíblia é a verdade. Segunda pergunta: segundo Jesus, a Bíblia é a verdade. A tua palavra é a verdade, tá? Quem escreveu a Bíblia? Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21. Olha o livro do apóstolo Pedro, né? Quem não gosta de Pedro, né? Do Peter, né? Peter. A segunda epístola do apóstolo de Cristo, Pedro, né? No capítulo 2 Pedro 1:21 diz assim: 1:21, Pedro diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia foi, quem escreveu a Bíblia? Homens como eu e você, né? Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Foi escrita por cerca de 40 homens, mas todos eles foram inspirados por Deus. Isso significa que no momento em que esses homens escreveram a Bíblia, era Deus quem colocava o pensamento na mente deles, tá? Deus não ditou para eles, pelo contrário, Deus colocava o pensamento e eles, a segunda maneira deles, o jeito deles de escrever, eles iam lá e escreviam
aquele sonho, aquela visão, né? Aquela história. João relatou a história que ele contou sobre Jesus. João, o apóstolo, né? Ele foi testemunha ocular de Jesus, ele é um discípulo de Jesus. Então ele escreve do jeito de João, joanino, né? Escreveu o jeito joanino de escrever a história de Jesus. Por que a Bíblia foi escrita? A terceira pergunta, por que a Bíblia foi escrita? Segundo Timóteo, segundo carta de Paulo, do apóstolo Paulo, ao jovem Timóteo, ele responde essa questão, né? Por que então que a Bíblia foi escrita? Vamos lá, Timóteo fica logo depois de Tessalonicenses. Só que é a segunda epístola, são duas cartas, são duas epístolas, duas cartas. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Aqui no capítulo 3, 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E no verso 17 diz assim: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para quê? Por que a Bíblia foi escrita? A Bíblia não é um livro igual aos outros, ela é a palavra de Deus, por isso a leitura dela pode transformar a vida das pessoas. Então, com a leitura da Bíblia, há transformação de alma, né? O texto aqui é claro, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja aperfeiçoado, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quarta pergunta, a Bíblia fala sobre quem? João, novamente, vamos ao Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Jesus falando de si próprio ali no livro de João, João só relatou o que ele falou, né? João aqui no capítulo 5, verso 39, João 5:39, vamos lá a palavra de Deus. João 5:39 diz o seguinte, olha só, Jesus falando, vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia fala de quem? Fala de Jesus. A Bíblia está falando de Jesus, tá? É o principal assunto da Bíblia, tá? Podemos perceber que ela fala sobre Jesus, do começo ao fim. O principal assunto da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento da Bíblia. Então, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala de quem? De Jesus, tá? E o que é comparada a Bíblia no livro de Salmos? Lá no livro de Salmos, que é um livro que fica bem no meio da Bíblia, na verdade, Salmos são hinos, né? São canções, são poesias hebraicas, né? Da Bíblia. O livro de Salmos, no capítulo 119, o maior capítulo da Bíblia, tá? Salmos 119, olha só, esse texto aqui é conhecido de muita gente. No Salmo 119, no verso 105, o que é comparado à Bíblia? A Bíblia é comparada a uma lâmpada, a uma luz. Quer ver? 119 e 105. Diz assim, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. Lâmpada, luz. Então a Bíblia é comparada a uma lâmpada. É comparada a uma luz. A pessoa que ler e estudar a Bíblia com o coração sincero vai ver que Deus não o deixará ou não a deixará nas trevas do pecado, mas iluminará e conduzirá todos os passos da sua vida. Sexta pergunta, o que a Bíblia pode fazer por alguém? João 8, vamos voltar ao Evangelho de João, João 8:32. O que a Bíblia pode fazer por alguém? João 8:32, voltemos a João, né? O que a Bíblia pode fazer por alguém? João 8:32. Depois de Lucas é o Evangelho de João, tá? É o quarto Evangelho, como eu já disse. João 8:32 diz-nos o seguinte, né? O seguinte: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. 8:32, né? O que a Bíblia pode fazer por alguém? Libertá-lo, né? Quando estudamos e lemos a Bíblia diariamente, podemos obter força do céu para nos libertar do mal que tenta destruir as pessoas. Sétima pergunta, quanto tempo vai durar a Bíblia? Isaías 40, verso 8, tem um texto muito lá, né? Fala sobre ervas, fala sobre coisas da natureza, né? Aqui em livro de Isaías. Isaías fica depois dos Salmos, depois de Provérbios, depois de Cantares. Isaías no capítulo 40,
verso 8, diz-nos o seguinte, Isaías 40, verso 8, olha que diz aqui, estamos chegando lá, estamos chegando lá, Cuiabanada, estamos chegando lá, povo. 40, verso 8 diz assim, 8, capítulo 40, no verso 8, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, né? Então a Bíblia vai permanecer para sempre, né? Quanto tempo vai durar a Bíblia? Muitas coisas que já existiram neste planeta não existem mais hoje, porém a Bíblia nunca se acabará, ela permanecerá para sempre. Oitava e última pergunta, as pessoas que leem a Bíblia são chamadas de quê? Lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, são chamadas de pessoas felizes, Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz assim, capítulo 1, verso 3, olha o que diz a palavra de Deus, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então a pessoa que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, é uma pessoa feliz, é uma pessoa feliz. Bem-aventurado significa feliz. Realmente, quando lemos e obedecemos o que está escrito na Bíblia, Deus nos dá muita paz e felicidade. Agora, pense sobre isto. Você gostaria de estudar a Bíblia diariamente e conhecer suas histórias maravilhosas e emocionantes? Sim, né? Lógico que sim. Então, a partir de hoje, nós começamos a estudar a Bíblia, tá? Vá acompanhando aí. Chama mais gente, pessoal. Se gostou, dá um like aí. Gostei, né? Se inscreva no canal se você não está inscrito. Chame mais pessoas para se inscrever no canal aqui do Orivaldo Azevedo, Conectados 7, ok? Compartilha esse canal, tá? Comenta aí, faz os seus comentários, tá ok? E vamos estudar cada vez mais a palavra de Deus. Na próxima lição, nós vamos estudar sobre um anjo rebelde. A gente vai saber por que existe tanta maldade, né? Por que existe tanta coisa errada nesse mundo, né? As pessoas culpam a Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso não, com as maldades, tá? A gente vai falar sobre o anjo rebelde, ok? Vai ser, novamente, vai ser 8 perguntas e textos da Bíblia falando sobre o anjo rebelde, ok? Até o próximo vídeo, pessoal. E um ósculo santo no seu coração. Tchau, tchau. Não esqueça de dar o like aí, Se inscreva se não está inscrito, ok? Comenta, compartilhe. Aperte o sininho das notificações para que todos os vídeos gravados aqui no Conectado 7 cheguem até você. Aperte o sininho das notificações na palavra todas. Vai lá, pum, todas. Ok? Tchau. Até o próximo vídeo.